Voltamos com o nosso Bom Astral, ao vivo, gente. Programa dessa sexta-feira, né? Bem leve para você desestressar, porque eu imagino que você esteja na maior correria, né? Chega essa época, todo mundo está pensando na ceia, que tem que comprar o peru, o presente do amigo secreto, quem vai conseguir viajar, né? Viagem de fim de ano, correria com as crianças, né? Ou às vezes você está atolado de trabalho e nem tem tempo para essas coisas, né? Mas tem que também conseguir equilibrar. Então, gente, nós trouxemos a Elaine Curiacos, né? Ela é mentora, é escritora e também terapeuta. E hoje ela vai dar umas dicas, porque a gente já falou muito aqui no programa sobre dezembrite, esse conjunto de emoções e sentimentos atrelados ao mês de dezembro. Mas a Elaine vai dar dicas para a gente poder lidar com essa pressão de fim de ano. Bom dia, Bom Elaine! Como você dia, tudo tá? bem? Prazer estar aqui de novo, Todo falando nosso. desse assunto, né, que olha, fim de ano, esse fim de ano tá, eu acho que um pouco pior do que os outros, parece ter uma energia mais pesada, né? E pega para todo mundo, não Pega tem para todo jeito, né? mundo, Mesmo que a pessoa exatamente. fale: "Ah, eu não vou comemorar o Natal, né, eu não vou mudar minha rotina", porque tem gente que não É, comemora, né. Mas ainda assim, você é influenciado, porque está todo mundo nessa energia, é, chega uma é. hora que isso também te impacta, né? Impacta. Eu, assim, percebo, assim, muito que no consultório, né, com as pessoas, que tem essa questão, por exemplo, de ter que encontrar aquela cunhada que você não gosta, que tem Uhum. ciúmes, aquela sogra problemática, aquela família, ou alguém que você tem problema na família, ou, assim, alguém que está faltando, que você está, né, dolorido pela falta, ou você não está nesse momento em condições de ter aquela ceia, aqueles presentes, aquelas coisas que você gostaria. Então são tantas coisas, né. E fora também eu acho que a pressão maior de estar acabando o ano, né. Uhum. Meu Deus, acabou. Eu programei algumas coisas lá no começo, passou tão rápido, que agora que eu estou me dando conta que eu não fiz aquilo que eu me propus a fazer lá no começo. E aí a gente começa, né, gente, numa cobrança intensa. E eu acho que é uma mente coletiva que dá esse peso. Então assim, puxa, eu queria ter feito isso, não fiz, eu queria ter feito aquilo, não deu. Calma, calma, respira, respira, né, e vamos ver, assim, o que aconteceu nesse processo, porque às vezes tantas outras coisas vieram, né, Edu, Uhum. tantas outros problemas, dificuldades. Quem era você no começo do ano? Quem você é hoje? Será que você não deu um passo à frente? Será que você não superou algumas dificuldades? E será que, esse peso todo não tem a ver com essa autocobrança? Eh Essa coisa da família mesmo, ter que conviver, passar junto. O que que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Será que não dá para aliviar um pouco esse peso todo? Será que não dá para olhar para as pessoas com um pouquinho mais de compaixão, né, e entender que cada um só dá o que tem? A gente já falou tantas vezes isso aqui, né, cada um só dá o que tem. Não tem jeito. Uhum. A gente tem expectativa, a gente gostaria tanto, né, de ter uma cunhada com cunhada que fosse como irmã, uma sogra que fosse como uma mãe, né, um sogro, enfim. Mas não é assim que funciona, né? Nós temos aí no meio tantas emoções, aquela sogra que imagina que você está roubando o filho dela, né, aquela cunhada que tem ciúmes, que compete com você, que acha que você é melhor que ela, enfim. São tantas coisas que vão vindo aí, né, essa coisa dos ciúmes, né. Às vezes os Uhum. filhos vão tendo ciúmes dos que vão chegando, né, então uma filha mulher tem ciúmes da namorada do irmão e vice-versa. E aí vai criando toda essa coisa que vai deixando muito tensa a relação familiar. E aí quando vai chegando o fim de ano, a gente encontra mais, né. Ainda mais agora que pega sábado, domingo e vai esticando esse É Natal, esse mesmo, Ano porque vai ser na Novo. quinta, né? É, o Natal e Ano Novo tudo esticado aí, né. É. E aí a familiagem fica mais tempo Nossa, junto. às vezes de quarta até domingo. Já pensou? Eu acho que Tem começa a gente dar que vai. taquicardia já. É, já dá até um nervoso, né, em muitas pessoas. Dá nervoso, mas a gente precisa Hã. aprender a administrar isso, né. Sim. Aprender a entender, assim, que cada um dá o que tem e a gente precisa se posicionar. Aham. Porque eu vejo também que é muita falta de posicionamento. Então, às vezes, a pessoa fala algo para você e você fica quieto. E aí a pessoa continua falando, por quê? Ela não percebe que está falando, ela não percebe que está te magoando. Às vezes ela faz de propósito, tudo bem, então se ela fez de propósito, posicione ainda mais, para ela Uhum. parar de fazer. Porque assim, a gente só faz com quem deixa, não é? Sim.
eu só vou humilhar você se você Se eu deixar. permitir. Se É. você não deixar, o que que vai acontecer? A gente vai acabar botando uma barreira e a pessoa vai se calar. Ela vai acabar mexendo com o outro que fica quieto, porque sempre aqueles que ficam quietos são os que mais são humilhados, pisados, né? Porque não reage. E a Uhum. pessoa, tem pessoas, gente, que vão falando, falando e nem presta atenção no que fala. E às vezes é sua mãe que magoa você profundamente, às vezes é um filho, às vezes é um companheiro, às vezes são pessoas que você gosta muito e eles não estão nem percebendo que estão humilhando, magoando, ofendendo você. E às vezes está dentro de você também as coisas, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa ela está dando o que ela tem, ela não está fazendo contra você. Mas como você já traz dentro de você algum tipo de medo de rejeição, abandono, exclusão, indiferença, inferioridade. Então, qualquer coisinha é motivo para despertar um gatilho em você se a sua criança não estiver curada. Então, criança que não está curada dentro de nós, qualquer coisa é motivo para ter um gatilho e você acabar aí achando que estão fazendo tudo contra você. Então, se posiciona, gosta de você, ama você e fica seguro e segura de quem você é. Porque aí ninguém vai fazer isso com você, porque você não vai deixar. Fica ligado nisso, é importante, né, Edu? Com certeza. Então, dica número 1, posicionar a pessoa, Isso, demarcar o território e isso, fazer com inteligência também, né? Não exatamente. pode cair ali na Isso, armadilha do outro, né? Porque parece que exatamente. tem gente que joga, né, ali A rede. o fósforo para ver se pega fogo, né? Exatamente. Tem gente que adora, Que né? adora. Tem gente que adora ver o circo pegar fogo. Então, você quer fazer parte disso? Você faz a sua escolha, né? Uhum. Você pode tanto entrar no fogo e botar mais fogo ainda, Sim, e saber que isso vai ter consequências sérias, como você pode simplesmente, né? Eu atendi uma cliente ontem que eh, ela é super bonita, tem um corpo bonito, enfim, e a prima acabou de ter nenê, tá meio fora de peso, que é é normal. normal, gente, pós-parto, né? É, E lógico. aí o relacionamento acho que não tá bom com o marido, ou ela que tá muito insegura, começou a brigar com a prima Uhum. porque achou que a prima tá dando em cima do marido. E a prima disse para mim: "Elaine, eu nem olho para ele, não tem nada a ver comigo, Uhum. é muito mais velho, uma pessoa nada a ver", mas na cabeça dela, ela tá tão se sentindo tão mal que ela acha que a prima, tá dando em cima do marido dela. Então Construiu isso, né? construiu. E aí o que acontece? Ela fez um barraco que é para a prima não vir no Natal, no Ano Novo, participar de nada, porque ela está incomodada com essa presença, né. Então, assim, essas coisas a gente tem que entender. É sobre mim? É sobre o outro? Então, fica na sua, né, fica Sim. na sua e acaba respira aquilo, entende o que está acontecendo. Será que, se Uhum. eu tenho certeza que eu não estou dando em cima dele, eu tenho que ficar firme no que eu faço, no que eu sou, no que eu sinto. Eu não posso acreditar que o outro está falando algo e, botar fogo nisso tudo, se eu tenho certeza que eu não estou fazendo isso. Sim. Então, se eu tenho certeza que eu não estou fazendo, eu fico na minha. Isso é você que está falando, Uhum. não quer dizer que é verdade. E saio e deixo a pessoa falando sozinha, porque não tem como você botar fogo numa coisa que você tem certeza que você não está fazendo. Agora, então demos a dica número 1 aí para você que está acompanhando, que é como administrar um pouco essa questão no contexto familiar. Agora, Elaine, e a pessoa que está assim, se vendo ansiosa em relação ao próximo ano e ao mesmo tempo entristecida pelo fato de as coisas não terem dado certo, né? Porque muita gente para essa época para fazer o balanço. Isso. E a gente tem costume de, quando vai fazer o balanço, a gente olhar tudo que a gente não conquistou, né? Às Isso. vezes o que a gente conquistou a gente acha pouco, não tem importância, a gente sempre dá mais importância para o que não conquistou e, ao mesmo tempo, muita gente fica ansiosa, assim, né, em relação ao próximo ano, ao Isso. que precisa fazer, o tempo está passando. Como administrar esse excesso, né, de sentimentos que às vezes se mistura frustração com expectativa, com idealização? Edu, eu acho que a primeira coisa importante, como a gente sempre fala aqui, é você olhar para dentro. Por que você quer isso? Né? Uhum, Essa lista de coisas que você fez, você quer para quê? Para quem? Você quer para mostrar para alguém? Você quer vamos dizer assim, você quer que as pessoas se deem valor, te reconheçam? Ou você está fazendo uhum, isso para você? Essa acho que é a primeira pergunta. tá. Se eu estou fazendo isso para mim, por que eu não consegui?
Eu não consegui porque não deu tempo, porque eu não botei foco nisso, porque eu tive outras prioridades. Então é muito importante a gente entender isso, porque se aquilo é a sua prioridade e você põe foco, você faz. Todos nós temos capacidade, você também. Então, se você não fez, ou porque não tinha tanta prioridade naquele momento, ou porque você não se permitiu, porque você não se sente merecedor e merecedora daquilo, e aí tem que olhar para dentro e entender tudo isso, curar tudo isso, ou você acabou no meio do caminho encontrando outras prioridades, ou você encontrou desafios que você resolveu fazer escolhas, né? Então o desafio era grande, você preferiu deixar de lado. Então sempre é muito importante entender o que aconteceu afinal. Por que eu não cheguei? Por que eu não fiz? Quando eu me dou conta do porquê que eu não fiz, por que eu não cheguei, eu vou compreendendo isso melhor e vou me perdoando. Porque a gente Uhum. tem que se perdoar, a A gente gente não pega é muito desumano. pesado consigo É, mesmo, né? exatamente. A É, gente se cobra muito das coisas, né, e se joga para baixo. Muitas pessoas, isso, né, no sentido: "Ah, eu sou incapaz, ah, eu não tenho sorte, ou comigo as coisas não dão certo". A pessoa vai assumindo, né, isso, coisas que nem sempre que são inverdades, na isso, verdade, né, não são isso. reais e que servem para ela continuar se É. boicotando, né. Exatamente. E também tem a comparação, né, então cuidado. Eu já falei Hum. uma vez aqui, volto a repetir, cuidado para não olhar a vitrine do outro e a sua verdade. Porque, assim, quando a gente começa a comparar, e hoje nós temos aí com as mídias e tudo, muito essa questão da vitrine. Então eu fico olhando muito a vitrine do outro e a minha verdade, a minha realidade. Isso vai deixando as pessoas muito mal. Então é importante você entender que a sua verdade é a sua verdade, a verdade do outro, a vitrine do outro nem sempre é a verdade do outro, e para de se cobrar tanto. Não deu para fazer esse ano? Tem um outro ano começando, um novo ciclo. Você pode olhar para isso com carinho, com perdão, não se culpar, não se cobrar e perceber onde foi que você, vamos dizer, de alguma forma não conseguiu, por que que não conseguiu, e fazer diferente, né. Sempre a gente pode no próximo ano melhorar. Agora, gente, é só mais um mês, né, que está começando, é só mais um dia que está vindo, a gente precisa tirar essa neura de que ano acabando, ano começando, tudo bem, é um ciclo que se fecha, é um outro ciclo que se abre, mas é a vida que continua, é só mais um dia, né. Às vezes as pessoas sofrem, eu passar o Natal sozinho, Ano Novo sozinho, é só uma data. Então desencana, né, não cria expectativa, não se cobra tanto, não se compara tanto, porque a realidade de um não é a sua realidade e está tudo bem. Qual é a sua realidade? O que você pode fazer na sua realidade para você ir melhorando, fazendo melhor a cada dia? Não é fazendo melhor aqui no última semana do ano, sair que nem louco fazendo tudo que não fez o ano inteiro e desesperado e se cobrando. Puxa, eu tenho que ter feito, eu tinha essa coisa que fica, eu tinha que ter feito, eu tinha que ter essa cobrança. Não, eu poderia ter feito. E por que eu não fiz? É Né? verdade. Eu tenho um exercício que eu faço que eu acho bem legal, que eu aprendi no método da Louise Hay, que fala assim: eu deveria fazer tal coisa. Então nós vamos trocar o deveria por poderia. Então, por Uhum. exemplo, eu deveria ter ido para academia mais vezes esse ano. Não fui. Então vamos por assim, eu poderia ter ido para academia mais vezes esse ano e não fui. E aí eu te pergunto, você poderia ir, e por que não foi? E aí você vai ver a resposta. Então, ao invés de eu falar eu deveria ter ido, eu deveria ter feito, eu vou colocar eu poderia ter feito. Ao mesmo tempo já tira um pouco o peso, né, Já tira o porque quando a peso. gente pensa "eu deveria", dá uma ideia de que eu não fui capaz, né, Isso. eu não cumpri a lição de É, casa. Agora "eu poderia" já me põe numa posição de poder, né, eu exatamente. escolhi diferente, Isso. né. E se você escolheu diferente, daí a pergunta é: por que você não fez? Sim, E aí você vai ter clareza do porquê que você não fez, né. Se você poderia fazer e não fez, a resposta qual é, gente? Pensa aí um pouquinho. Eu sim, não quis, eu não quis. É exato, simples não assim. Eu priorizei. não priorizei, eu não arrumei um tempo para isso, porque não foi a minha prioridade, ou eu simplesmente não gosto e não quis. Mas eu posso fazer diferente. Mas eu posso entender que apesar de eu não gostar, de eu não querer, isso é bom para minha saúde, isso me faz bem. Então, eu vou no próximo ano colocar isso como prioridade
como sendo um remédio para mim, eu tenho que tomar, né? Eu estou doente, tenho que tomar o remédio, querendo ou não. Então, no caso aqui da academia, né? Você vai ver as suas questões aí. Mas aqui no caso da academia, eu deveria ter ido, não fui. Eu poderia ir, e por que eu não fui? Porque eu não quis. Por que eu não quis? Porque eu não gosto, não quero. Ah, mas eu, apesar de não gostar e de não querer, isso é muito bom para mim. Então, eu vou, no próximo ano, priorizar e escolher fazer, mesmo não gostando, mesmo não querendo. Porque é bom para mim. Então, percebe que se você for entendendo por que você não fez, criando isso como prioridade, você vai botar foco. E tudo que a gente foca, a gente faz. Perfeito. Então, gente, já demos 2 dicas aqui, hein? Uma de como você pode lidar com as questões familiares que envolvem competição, conflitos, né? Com pessoas que você tem de encontrar essa época. Demos a dica também, né, para você que está na correria tentando resolver, né, nas últimas semanas do ano, tudo que você não resolveu o ano todo, não é assim, né? É só uma mudança de calendário, a vida continua, como a Elaine disse, e você vai ter tempo pela frente para mudar isso. Mas agora a terceira dica que eu vou pedir para ela é em relação às pessoas que ficam tristes nessa época porque perderam alguém, né? E de repente ficam ressentidas, né? Isoladas nessa época, né? Porque não tem mais aquele familiar, né? Aí quando dá meia-noite acabam se isolando, né? Ou não tem motivo para celebrar, se emocionam porque não tem mais aquele parente aqui. É como que a gente pode lidar com as nossas emoções, né? Porque tem um contexto espiritual também, né? Que aí você pode buscar abordagens espirituais para trazer um conforto, mas tem um contexto emocional, psicológico. O que você aconselharia esse pessoal? Na verdade, eu acho que se a gente for bater em todas as casas, sempre alguém perdeu alguém, né? É, sim. Talvez não nesse momento, mas para trás, né? Enfim. Eu perdi meus pais muito cedo, sei bem o que que é isso, a gente sentir essa dor de não ter aquela pessoa que se ama tanto. Às vezes a pessoa perdeu um filho, e enfim, são dores profundas. Perder não só quando a pessoa morre, mas também numa separação, né? Uhum. Às vezes um divórcio que você não queria, tudo isso é uma perda Uma importante. família que se perdeu, Uma né? família que se perdeu, um filho drogado que está aí pela rua, você não Uhum. sabe onde está, são perdas, né? Então, acho que assim, o mais importante é a gente perceber o seguinte, que essa perda, ela traz em nós uma dor que tem que ter um luto. Esse luto, ele existe, ele é necessário. Eu preciso sentir que aquilo dói, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso chorar por essa dor, eu preciso viver aquilo, porque se eu não viver aquilo, se eu fingir, se eu negar que nada está acontecendo, né? Eu finjo que nada está acontecendo, aquilo dentro de mim está acontecendo e lá na frente vai custar caro. Então eu tenho que admitir que dói, eu tenho que admitir que vai ser difícil esse Natal sem essa pessoa, esse ano novo, começar um novo ano sem essa pessoa, mas eu também preciso entender que esse luto tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter um momento que eu preciso dizer para mim mesma: tudo bem, é difícil, mas eu não nasci com essa pessoa, não vou morrer com ela, eu tenho vida própria e eu preciso aceitar. Então, quando a gente treina a aceitar aquilo que a gente não pode mudar, porque isso é uma coisa que você não tem controle nenhum, né? Quando a pessoa vai morrer, quando ela vai embora, você não tem como controlar isso. Então, quando você entra num processo de aceitação, tudo bem, eu fiquei sem alguém que eu gostava muito, essa pessoa está fazendo falta, só que eu preciso aceitar que daqui para frente eu tenho que aprender a conviver sem essa pessoa. O que que eu preciso fazer então? A partir do momento que eu aceito, eu vou começar a encontrar soluções. Se eu fico aí brigando, se eu não aceito, se eu fico batendo em cima, por que que a pessoa foi embora, por que tem que ir, por que que morreu, por que que me deixou, e fico me sentindo abandonada, eu não saio dessa vitimização. Quando eu entendo que apesar da dor, eu posso escolher não sofrer com isso, eu saio dessa vitimização e vou encontrando novos caminhos. Sabe quando você está no Waze que tem que recalcular a rota? Então eu Uhum. estava indo, porque, gente, é muito difícil, né? Eu fico pensando assim, casamentos que às vezes as pessoas convivem 50 anos juntos, sei lá, de repente um sai de cena, a pessoa tinha uma rota e É, ela, né, tem aquele caminho sempre junto, de repente um sai de cena, muda tudo. muda tudo, sua vida fica de pernas para o ar, né? Uhum.
Então você tem que fazer o quê? Primeiro aceita que está doendo, mas que você não precisa sofrer com a dor. Você sente a dor, você aceita aquela dor e a partir disso você vai olhando para a sua vida e vai aprendendo um pouquinho por dia, 1% ao dia, aí recalculando a rota. Até que chega um dia que você fala, chega de sofrer, chega de chorar, a pessoa não vai voltar mesmo, eu tenho que cuidar da minha vida, eu estou viva. Aquela pessoa morreu, aquela pessoa foi embora, mas eu estou aqui, eu estou viva e eu preciso seguir minha vida em frente. Então, acho que é muito importante isso, né? Que a gente Uhum. refaça a vida, que a gente recalcule a rota e que a gente entenda que por mais difícil que seja, você ficar sem a pessoa, tudo na vida a gente pode recalcular, seguir em frente, tudo na vida a gente pode adaptar, a gente pode buscar novos caminhos. Dói, dói, é difícil? É, mas é possível a gente ressignificar, recalcular, seguir em frente. Sempre a gente precisa olhar para a vida lá na frente. Tem um caminho, tem uma estrada e eu posso seguir em frente mesmo sem essa pessoa. E buscar terminar esse ano em paz, né, É, Elaine, também, acho que é tão importante, né, porque tá todo mundo, né, com a saúde mental muito abalado, sim. assim, à nossa volta, muitas pessoas, né, É, um estresse muito grande, né, um cansaço também, né, que é, bate nas pessoas dessa época, sim. ainda que a gente saiba que muita gente passou Natal, Ano Novo, vai trabalhar normal, não É. necessariamente vai tirar férias, a vida Uhum. continua, mas parece que a gente é um pouco contaminado pelo cansaço coletivo, né? As pessoas Isso. vão pondo na cabeça, o ano foi difícil, É, o ano foi pesado, vão multiplicando essa sim, fala e vai todo mundo entrando num espírito de sim, cansaço mesmo, sim, né? exatamente. E esse cansaço tira a nossa paz, né? Uhum. Então, como eu falei lá no começo, tem uma mente coletiva de todo mundo tá ali no deveria ter feito e não fiz, uma autocobrança, né? Toda essa coisa da correria mesmo, de eu achar que eu tenho que uma semana dar conta de coisas que eu podia ter feito com planejamento, com calma, não fiz, e aí me atropelo todo. E esse sentimento, eu acho que é tudo que a gente falou aqui, esse sentimento de perda, tudo isso vai pesando. Uhum. E tudo isso vai tirando a minha paz. E eu ficando sem paz, eu acabo ficando doente, eu acabo ficando deprimido, ansioso, né? Porque a ansiedade, a depressão, né, o pânico, tudo isso vem quando a gente realmente está com essa vibração baixa, né? Essa vibração de falta de paz. Então, minha pergunta para você é: o que está tirando a sua paz hoje? Você está terminando um ano. Faz uma avaliação desse ano, que é um fechamento de ciclo, né? Mas sem cobrança, sem não deu para fazer, tá tudo bem. Não tem que ser uma meta rígida, né? Uhum. Porque você joga o chicotinho fora, olha para você com carinho, com compaixão, com amor. Fala para você mesmo, tá tudo bem se você não fez, né? Mas assim, o que que nós, né? Olha no espelho lá, o que que nós duas ali podemos fazer melhor no próximo ano? Como que a gente pode, né, ir passo a passo, melhorando para chegar onde a gente quer? O que a gente pode, no passo a passo, fazer melhor? Se a gente, como pessoa, olhando para a nossa estrada da vida, consegue ser sempre um pouquinho melhor, já está no lucro, gente. Né? Porque a evolução é isso, nós estamos aqui na vida para aprender. Se eu conseguir passar de ano na escola da vida, já valeu, né? É isso Então, às mesmo. vezes a gente está de recuperação, tá tudo bem também, estuda um pouquinho que você passa, né? Uhum. A vida é isso. Você ficou de recuperação, às vezes até não conseguiu passar, não conseguiu fazer absolutamente nada. Às vezes você fica de recuperação na escola e até passa de ano, às vezes não passa, mas não passou de ano por quê? Ou porque não estudou, porque estava com problemas emocionais em casa, não é assim que funciona na escola? Então, na vida também não é diferente. Às vezes eu tinha tudo para passar de ano, eu tinha tudo para cumprir lá minhas metas, mas Uhum. no meio do caminho foram acontecendo coisas Que que mudaram me tudo. fizeram, né, não ter condições emocionais para chegar até o fim e cumprir aquilo. Então, se perdoa, respira fundo, fecha os olhos, olha lá para dentro de você e fala para você mesmo: eu te perdoo. Não foi do jeito que você queria, tá tudo bem. Vamos fazer melhor no próximo ano, vamos buscar fazer melhor, mas sem cobrança, com compaixão, sem julgamento, amando e aceitando você e a sua vida, a sua história e tudo que acontece, né, as situações. É isso Porque se aí. você aceita que a sua vida é assim,
que as coisas foram do jeito que você conseguiu e não do jeito que você queria, Uhum. você já dá um passo para ter paz, né? Porque o que que tira a nossa paz? Eu não aceito isso, não é? Sim, Eu não aceito. O que que vai adiantar se não aceitar, né? não vai mudar nada. Alguém morreu, eu não aceito. O que que vai mudar? Só vai piorar para você, porque É, aquele ditado que verdade. diz aceita que dói menos é bem verdade, porque não Uhum, adianta. Tem uma parte da vida que você não pode mudar, tem que aceitar. A uhum, outra é que você quer mudar o outro só muda se ele quiser. sim. Então, a terceira parte da vida é você com você. A única pessoa que você pode mudar é você. E a única coisa que você controla são suas escolhas. Então, escolha que, apesar da dor, você não precisa sofrer. Você pode mudar isso. Elaine, eu adorei tê-la aqui com a gente ao longo desse ano, né? Foram vários toques, várias dicas que ela deu. Tá tudo lá no YouTube, Astral TV oficial, vai lá, procura, mas você também pode agendar uma sessão com ela terapêutica. A Elaine atende, tá? Online, em qualquer lugar do mundo, você pode agendar uma sessão para você liberar as emoções, falar aquilo que está pesando no seu coração. Ela é uma excelente ouvinte, às vezes o que a gente precisa é alguém que nos ouça e certamente depois ela vai te dar os aconselhamentos para você poder ressignificar coisas e mudar as emoções, sentimentos que estão dentro de você, só contribuindo para a sua tristeza, para a criação de uma doença, que é o que a gente não quer. Então, anote esse número quando você precisar de uma amiga, quando você precisar de uma terapeuta, de uma ajuda profissional, tá? É esse aqui, ó, código 19 99781 6711. Então, repetindo, 19 99781 6711. E no Instagram, Elaine Curiacos. Siga lá, tem cortes, reflexões aí que vão te ajudar, né, em vários momentos de vida. Muito obrigado, viu? Obrigada, adorei estar com você esse ano. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que Foi muito, muito bom. agradeço. Espero ter ajudado você que está aí em casa com um pouquinho do que a gente tem aprendido aí na vida. Em janeiro estaremos juntos. Estaremos juntos. É isso aí, gente. Um ótimo final de ano para vocês. Que vocês realmente comecem esse novo ciclo com paz, Isso equilíbrio aí. emocional e autoconfiança. Goste de você, ame você, se aceite, se perdoe, que tudo vai dar certo. E boas festas para Boas você e festas. família. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, intervalo rapidinho. Já já Marcos Riton atendendo você com o tarô, hein? Já pode se preparando aí para mandar sua pergunta. Até já já.